Chegou ao fim a semana 12 da NFL, quer dizer, mais ou menos, né? Na verdade ainda tem mais um jogo, em tese, nessa quarta-feira às 5h40 da tarde, Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers se enfrentam para fechar a rodada. Vem comigo que eu vou te explicar nesse vídeo por que teremos um jogo na quarta-feira e tudo de melhor que rolou na rodada até aqui. Em primeiro lugar, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho, é muito importante pra gente, ajuda o canal a crescer, faz a gente chegar a mais pessoas e quanto mais gente a gente conseguir atingir, melhores conteúdos temos condições de produzir e coisas novas pra vocês. Estamos sempre fazendo um resumão da semana, temos vídeos especiais. Essa semana teremos a terceira edição do Power Ranking, em que eu vou ranquear os 10 melhores times da temporada pela terceira vez. Quinta-feira, meio-dia, eu quero você de olho lá. Mas vamos falar agora sobre a 12ª semana da temporada regular, que ainda não acabou. Devido a um surto de Covid no elenco do Baltimore Ravens, que afastou mais de 20 jogadores e causou 8 dias consecutivos de testes positivos, o jogo que seria na quinta-feira passada foi adiado para domingo, depois ele foi adiado para terça-feira e novamente foi adiado para quarta-feira às 5h40 da tarde. Até o momento em que esse vídeo está sendo publicado, agora na terça-feira meio-dia, o jogo está marcado para quarta-feira às 5h40, se nada mudar, então a rodada vai se encerrar nessa quarta-feira. Por uma questão de logística, como eu tenho um compromisso com vocês de fazer vídeo às terças e quintas, eu não teria como esperar a rodada acabar, então eu estou fazendo um resumão sem esse jogo, mas não perca Baltimore Ravens quarta-feira contra o Pittsburgh Steelers. Se eu dissesse para você em agosto que o Washington Football Team e New York Giants estariam brigando por vaga nos playoffs e pelo título da divisão leste da Conferência Nacional, você ia me chamar de maluco, mas é exatamente isso que está acontecendo. Na quinta-feira, dia de ação de graças, o time de Washington foi até Dallas e bateu o rival por 41-16 numa atuação sensacional de Antonio Gibson, running back calouro do time de Washington. Gibson correu para 136 jardas, anotou 3 touchdowns e amassou a defesa do Dallas Cowboys. Além disso, o ataque do Dallas não conseguiu produzir absolutamente nada em cima da defesa de Washington. A linha defensiva de Washington jogou muito bem, ela é muito forte e fez uma partidaça em Dallas e foi muito responsável por essa vitória do Washington Football Team. Essa é a 4ª vitória de Washington na temporada, o time tá pau a pau ali na briga pelo topo da divisão leste da Conferência Nacional, disputando exatamente com o New York Giants. E o New York Giants está nessa briga justamente porque venceu o Cincinnati Bengals por 19-17 fora de casa em uma partida com 2 times sofríveis, eu diria isso. O Cincinnati Bengals entrou em campo sem o seu quarterback titular, o calouro Joe Burrow, que vinha fazendo um excelente ano, mas sofreu uma lesão grave no joelho e está fora da temporada. E o New York Giants, que não vinha fazendo um grande ano, viu seu quarterback também sair machucado. A lesão do Daniel Jones não é tão grave, mas o time perdeu ele durante boa parte do jogo e, mesmo assim, conseguiu vencer. O jogo não foi bonito, não é uma partida que eu diria para você mostrar para algum amigo seu que está começando a acompanhar a NFL agora, mas o mais importante é que colocou o New York Giants na briga por uma vaga nos playoffs e pelo título da divisão leste da Conferência Nacional. O time está empatado na liderança com 4 vitórias e tudo pode acontecer daqui para frente. Na última semana eu falei aqui para vocês que mesmo perdendo para o Kansas City Chiefs, o Las Vegas Raiders tinha mostrado muita força e tinha se colocado como um dos principais times na briga por uma vaga de wildcard na Conferência Americana. E aí o que o time fez? Fez questão de desmentir tudo que eu falei aqui. Jogando fora de casa contra o Atlanta Falcons, um time que basicamente não tem mais nenhuma pretensão na temporada porque já tem uma campanha negativa e dificilmente consegue recuperar para ir até os playoffs, o Raiders foi amassado, ele não perdeu, ele foi humilhado, 43-6. O ataque não produziu absolutamente nada contra uma defesa do Atlanta Falcons, que vinha fazendo uma temporada de oscilações, mas que jogou uma barbaridade em Atlanta nesse final de semana. Essa derrota não mata o Raiders na briga por uma vaga nos playoffs, mas complicou ele bastante. Sem Tua Tagovailoa, que com uma lesão sequer foi relacionado para a partida, o Miami Dolphins fez o suficiente para bater o New York Jets por 20-3. Não que precise de muito esforço para fazer o suficiente para vencer o Jets, né? Comandado por Ryan Fitzpatrick, o ataque do Dolphins não teve uma tarde muito esperada, não conseguiu produzir muita coisa, mas a defesa novamente teve uma excelente atuação e foi muito importante
nessa vitória. Foram 2 interceptações da defesa do Dolphins que colocaram o time em condições muito favoráveis a vencer a partida. Mais importante do que jogar bem aqui, o Miami Dolphins precisava vencer, e foi isso que conseguiu fazer. Contra o New York Jets, que perdeu para todo mundo na temporada, você não pode dar mole. O time foi lá, com uma defesa jogando muito bem, anulou o ataque do Jets e garantiu uma vitória. São 7 na temporada, esse time está muito bem posicionado na briga por uma vaga nos playoffs. Provavelmente teremos Miami jogando em janeiro. Falando em jogar em janeiro, a gente pode ter um time voltando a fazer isso depois de muito, mas muito tempo. O Cleveland Browns, que sofreu bem mais do que deveria, né? Venceu o Jacksonville Jaguars por 27-25, chegou a 8 vitórias na temporada e, pela primeira vez em 13 anos, não terá uma campanha negativa na temporada regular da NFL. Pode parecer bobagem ter uma campanha de 8-8, 9-7, mas para um time que vem numa draga tão grande, tantos anos de fracasso e sofrendo mesmo tendo qualidade no elenco, chegar a essa marca, romper essa barreira, é muito importante. É claro que o Cleveland Browns precisa dar o próximo passo e está muito perto disso. Não pode dar mole a partir de agora, mas já é um passo importante para esse time de romper essa barreira e de tirar esse peso dos ombros. Nessa partida contra o Jaguars, o Cleveland Browns não jogou bem, mas é o mesmo caso que eu falei do Miami Dolphins agora há pouco. O mais importante era vencer o jogo, enfrentando um time que perdeu para quase todo mundo. Só o Colts conseguiu a proeza de perder para essa equipe, né? Apesar de Nick Chubb e Jarvis Landry jogarem bem, o ataque do Cleveland Browns não esteve numa grande tarde, mas a defesa foi decisiva quando precisou. O Jaguars teve uma chance de empatar o jogo numa conversão de 2 pontos, e aí a defesa apareceu. Será que enfim teremos Cleveland Browns jogando em janeiro, meus amigos? Eu acredito que sim, vamos ficar de olho nesse time. Meus amigos, o que podemos falar de New England Patriots? Nessa temporada, é o time que causa demissão de analistas e que leva à falência os apostadores. Com uma equipe que oscila tanto, você não consegue imaginar o que pode acontecer. Depois de bater o Baltimore Ravens quando era zebra, o time perdeu para o Texans quando era favorito e agora venceu o Arizona Cardinals quando era zebra por 20-17. A verdade é que o jogo em Foxborough foi horroroso de ambos os ataques. Tanto Ken Newton quanto o Kyler Murray jogaram mal. O QB do Patriots, por exemplo, teve 84 jardas e 2 interceptações no jogo inteiro. Só que na hora de fechar o jogo, na hora de ser decisivo, quem conseguiu fazer isso melhor foi o New England Patriots. O Arizona Cardinals teve a chance de ganhar o jogo com o field goal do Zane Gonzalez quando estava empatado em 17-17. Só que o kicker errou o field goal e deu condições de Ken Newton buscar a virada. E por conta de uma falta imbecil do calouro Isaiah Simmons, o Ken Newton conseguiu posicionar o kicker para ganhar o jogo nos últimos segundos. Eu sei que na semana passada eu falei aqui que o Patriots basicamente tinha enterrado qualquer chance de ir aos playoffs, mas uma vitória inesperada dessa recoloca o time na briga porque muita gente está tropeçando ali na Conferência Americana. Eu não diria que o Patriots é favorito, eu não acho que o Patriots vá conseguir uma vaga nos playoffs, mas eu também não posso descartar esse time. Um time que consegue vencer do Arizona Cardinals e do Baltimore Ravens pode perfeitamente ganhar os últimos 5 jogos da temporada, já que os adversários são basicamente do mesmo patamar. Acho que os mais difíceis ali são Rams, Bills e Dolphins, de 5 jogos, são 3 jogos bem difíceis, mas eu não duvido que esse time consiga vencer, porque eu não consigo prever o que o Patriots pode fazer. Já para o Arizona Cardinals, essa derrota pode ser crucial. O time está numa divisão muito forte na Conferência Nacional e se continuar perdendo jogos assim, ele pode acabar ficando fora dos playoffs. Los Angeles Chargers e Buffalo Bills fizeram um dos jogos mais malucos da rodada e eu diria um dos jogos mais malucos da temporada regular da NFL. Os dois times fizeram força para perder e no final, vitória do Buffalo Bills, que teve uma atuação decisiva na defesa para conseguir um triunfo por 27-17. E o quarterback do Buffalo Bills, Josh Allen, segue a sua temporada de oscilações em que ele varia entre MVP da temporada regular e Mark Sanchez, basicamente. Ele é muito bom, tem muito potencial e a maior parte dos jogos ele joga muito bem. Só que em alguns momentos ele arrisca demais e coloca o time dele em situações complicadas. Foi o que aconteceu nesse jogo contra os Los Angeles Chargers. Depois de fazer um bom primeiro tempo, abrir uma vantagem confortável, a gente viu novamente o Buffalo Bills fazendo força para perder um jogo e se colocando em situações desfavoráveis. Primeiro, Josh Allen sofreu um fumble recuperado pelo Los Angeles Chargers, que não soube aproveitar e conseguiu só um field goal. Logo depois, Allen recebeu a bola de novo e aí foi interceptado, novamente dando a bola para o Chargers, só que novamente o Chargers não soube aproveitar.
E foi por isso que eu disse que a defesa do Buffalo Bills foi tão importante nesse triunfo. O ataque segue sua temporada de oscilações e a defesa precisa aparecer para dar uma base para ajudar esse time a ser mais equilibrado. É o que a gente está vendo, são 8 vitórias, o Buffalo Bills está muito consolidado na briga pelos playoffs e muito provavelmente vai ganhar a divisão leste da Conferência Americana. Senhoras e senhores, Derrick Henry é um verdadeiro monstro, um absurdo, um colosso, um avatar. Você pode usar o adjetivo que você quiser pro running back do Tennessee Titans, que é um verdadeiro absurdo em campo. Ele mostrou isso mais uma semana e foi muito importante na vitória do Tennessee Titans por 45-26 sobre o Indianapolis Colts. Henry teve 185 jardas totais e 3 touchdowns, dizimou a defesa do Colts, e a gente não tá falando de qualquer defesa, a gente tá falando de uma das melhores defesas da NFL, que vinha cedendo em média um pouco mais de 80 jardas terrestres por jogo. Então, essa atuação do Henry é impressionante. É claro, vale sempre ressaltar, a defesa do Colts tinha alguns desfalques importantes no setor, entre eles DeForest Buckner, que testou positivo para a Covid e não foi para a partida, mas ainda assim, o Henry ter uma atuação dessa é impressionante. Essa rivalidade da divisão sul da Conferência Americana valia a primeira colocação da chave, já que há 2 semanas o Colts tomou a ponta ao bater o Titans em Tennessee e agora viu o adversário dar o troco e voltar à primeira posição. Nesse momento, o Titans teria um jogo de playoff em casa na primeira rodada, enquanto o Colts jogaria fora de casa porque iria pelo wild card. Em Denver, New Orleans Saints e Denver Broncos protagonizaram o primeiro duelo sem quarterbacks da história da NFL. Tá, eu tô exagerando um pouco, mas a situação de quarterbacks desse jogo, meu amigo, não foi nada fácil. Que o Saints tem algum problema de quarterback a gente já sabe, Drew Brees tem uma lesão nas costelas e Taysom Hill vem jogando. Ele é quarterback de origem, mas ele é meio que um canivete suíço ali no Saints, ele não é um cara que atua regularmente como quarterback da NFL. Só que Denver teve um problema bem mais grave na posição. Essa semana, o quarterback Jeff Driscoll, que é reserva, testou positivo para a Covid e os outros 3 quarterbacks do elenco do Denver Broncos tiveram contato de alto risco com ele, sem máscara, perto do dia do jogo. Ou seja, todo mundo foi afastado e isolado por ameaça de Covid. Nenhum deles podia jogar e o Denver teve que improvisar para a partida. Teve que trazer um wide receiver do practice squad que tinha sido quarterback no college, mas que nunca jogou nem como wide receiver, nem como quarterback no NFL, para jogar. E aí o resultado não podia ser bom, obviamente. Kendall Hinton teve que assumir esse rabo de foguete e teve o total de 1 passe completo em 9 tentados, 13 jardas e 2 interceptações. Ou seja, ele completou mais passes para o time adversário do que para o time dele. Obviamente não dá para culpar ele, entrou numa situação completamente adversa, num ataque que já estava sofrendo durante a temporada e que nessa circunstância não tinha a menor chance. Até por isso, vitória do New Orleans Saints por 31-3, mais uma vitória assinada no currículo do Taysom Hill, e o Saints segue com a melhor campanha da Conferência Nacional até aqui. O que um cornerback que fica 10 semanas sem jogar pode querer assim que ele volta a ser titular na NFL? É claro, uma interceptação. Goff. Intercepted. It's Richard Sherman. Depois de sofrer uma lesão na semana 1 contra o Arizona Cardinals, Richard Sherman voltou, foi muito importante na vitória do San Francisco 49ers por 23-20 sobre o Los Angeles Rams, um rival de divisão, nada melhor pra quem tá voltando a jogar, né? A verdade é que a gente não viu 2 grandes ataques em campo, Jared Goff, que oscila entre jogos bons e jogos ruins, tava numa tarde pouquíssimo inspirada, e o San Francisco 49ers é difícil você cobrar alguma coisa de um time que tá completamente desfalcado, teve o quarterback reserva jogando, Nick Mullins até fez alguma partida decente, Deebo Samuel jogou muito bem, e a defesa do San Francisco 49ers, que também está desfalcada, mas que é muito bem treinada, foi vital nessa vitória. No jogo mais aguardado da rodada, o Kansas City Chiefs bateu o Tampa Bay Buccaneers por 27-24 em mais uma prova de que você não pode cochilar contra Patrick Mahomes. O Bucs começou o jogo de uma forma sonolenta, com o ataque jogando mal e a defesa dando muitos espaços para o Mahomes, e a gente viu isso aí. Touchdown. Down the field, who else? Hill at the 10, cut back, touchdown. Touchdown and a leap. Got it. It's Hill again for the touchdown. E aí, mas na parte final do jogo, o Bucs cresceu de produção, conseguiu forçar um fumble do Mahomes, conseguiu interceptar o quarterback do Kansas City Chiefs, uma coisa que não é muito comum nessa temporada, teve até a chance de empatar o jogo, mas numa situação tão desfavorável e com Tom Brady numa tarde não tão inspirada, não conseguiu fazer isso. A verdade é que o negócio não tá muito bom pro Tom Brady lá não, hein? Com essa derrota, o Bucs viu o Saints abrir vantagem no topo da divisão e ele perde nos critérios de desempate pro rival. Ou seja, ele precisa não só tirar a vantagem, como abrir frente pro Saints para ganhar a divisão sul. O melhor caminho pro Bucs nesse momento nos playoffs
é o wild card, é brigar por uma vaga de repescagem, né, entre os times que não são campeões de divisão, o que coloca numa situação desconfortável porque Tom Brady vai ter que ganhar jogos de playoff fora de casa, o que não é tão comum na carreira dele porque ele estava muito acostumado a jogar sempre em casa. Já o Kansas City Chiefs chega a 10 vitórias e só uma derrota na temporada, tem a classificação encaminhada, tá basicamente garantido aos playoffs, é quase impossível que esse time não vá aos playoffs, mesmo se perder os 5 jogos até o final da temporada, o que não vai acontecer. Assim como o Pittsburgh Steelers, que tá com 10 vitórias e nenhuma derrota, enfrenta o Baltimore agora na quarta-feira, como eu falei, e tá com a classificação também bem encaminhada. Fechando a rodada de domingo, tivemos a rivalidade mais antiga da NFL, Green Bay Packers contra Chicago Bears, e a verdade é que não teve nada de equilibrado nesse jogo. O Packers deu uma surra no Bears, dominou completamente do início ao fim, não foi ameaçado, até porque o ataque do Bears fez uma partida patética. Não conseguiu produzir absolutamente nada contra uma defesa do Packers que tem tido alguns problemas, principalmente contra o jogo corrido. Sem muitas dificuldades, Aaron Rodgers fez 4 passes para touchdown, acertou 21 das 29 tentativas que fez no jogo e levou o time a uma vitória tranquila por 41-25 sobre o principal rival na divisão norte da Conferência Nacional. Esse time tem um caminho traçado rumo aos playoffs através do título da divisão e não deve ser ameaçado nem por Vikings nem por Bears, os principais concorrentes nessa temporada. E na segunda-feira tivemos o duelo de aves para fechar a rodada. O Seattle Seahawks foi até a Filadélfia e bateu o Eagles por 23-17. Quem vê só o placar acha que o jogo foi muito mais equilibrado do que de fato ele foi. O Seahawks dominou tanto no ataque quanto na defesa e basicamente não deu nenhuma chance do Philadelphia Eagles ganhar esse jogo. Carson Wentz não conseguiu produzir quase nada contra a defesa do Seahawks, o que é uma amostra boa para um time que vinha tendo problemas com a unidade. É claro, o ataque do Eagles é bem fraco e não é prova de absolutamente nada, mas ainda assim é um sinal de evolução depois de uma semana boa contra o Arizona Cardinals, uma semana boa contra o Eagles. O que funcionou muito bem durante toda a temporada e voltou a funcionar muito bem na noite dessa segunda-feira foi a conexão Russell Wilson com DK Metcalf. O quarterback e o wide receiver combinaram para mais de 170 jardas e Metcalf agora é o líder da NFL com 1.039 jardas recebidas. Você vê aí na tela agora a classificação da Conferência Americana. No leste, o Buffalo Bills segue liderando. No norte, o Pittsburgh Steelers está soberano, invicto na temporada. Vale lembrar, tem um jogo a menos porque vai jogar ainda na quarta-feira, mas não vai perder esse topo ainda que perca o jogo. No sul, o Tennessee Titans volta ao topo depois de bater o rival Indianapolis Colts. E no oeste, o Kansas City Chiefs amplia sua vantagem e deve ter um caminho tranquilo rumo aos playoffs. Agora a classificação da Conferência Nacional. No leste, o New York Giants assume a ponta depois da derrota do Philadelphia Eagles e depois de bater o Cincinnati Bengals. No norte, o Packers amplia a vantagem sobre o Chicago Bears. No sul, o New Orleans Saints segue liderando e amplia sua margem depois da derrota do Tampa Bay Buccaneers. E no oeste, o Seattle Seahawks segue na ponta com a vitória sobre o Philadelphia Eagles. Espero que você se inscreva aqui embaixo no canal para curtir todo o conteúdo que a gente vai produzir. Quinta-feira tem top 10 de times da temporada, a terceira edição em que eu vou eleger para mim os 10 melhores times da temporada até aqui. Fica de olho, quinta-feira, meio-dia, espero você aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.